disse, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Se o Mário ou o Petros me chamar, estou à disposição, sempre. A gente tem o maior barato, maior orgulho da história que a gente vem construindo com vocês, ajudando reciprocamente. E eu vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Zouco, eu sou founder da CRM Bônus. Eu fundei a CRM Bônus tem exatamente 4 anos e meio atrás. O Carmen Steffens entrou. Nós já entramos bem no início, bem no início. Eu fundei a CRM Bônus há 4 anos e meio atrás. E eu costumo dizer que a CRM Bônus é a minha 8ª empresa. Dei muito certo na CRM Bônus, graças a Deus, mas eu já errei muito. Já quebrei a cara várias vezes. Essa é a vida. Isso é legal porque é a vida de empreendedorismo. Sim, né? É isso mesmo. Errar, acertar e ir pra cima. Empreender não é, vou ter sucesso e agora... Legal. Né, é uma coisa difícil, é uma coisa de muita persistência e resiliência. Sim. Contar um pouco da minha história. Eu tenho 35 anos, mas meu primeiro negócio foi quando eu tinha 22 anos. Eu vi o varejo. Eu sou mais até de varejo do que de tecnologia ou de CRM. CRM Bônus é uma mistura de tecnologia com varejo. Eu vi o varejo desde que eu tenho 5, 6 anos de idade. Você nasceu nesse mundo, né, Alexandre? Eu nasci no mundo de moda de vestuário. Meus pais são fundadores da TVZ, meus tios são fundadores da Shoulder. A família inteira sempre trabalhou com moda de vestuário e eu cresci indo para shopping center com meu pai, fim de semana. E aí, pai, quanto vendeu? Vendeu bem, filho. Quanto? Não importa, vendeu bem, então tá bom. Se vendeu bem, e aí, eu criei essa paixão, obviamente. E logo que eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas na Fundação Mando Álvares Penteado aqui em São Paulo, a FAP. E logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. E eu era fascinado com franchise. Franquia, meu pai não gostava de franquia. Meu pai, não quero franquia não, quero só loja própria, não quero... Pai, mas é legal. Meu pai não gostava. E eu decidi abrir meu próprio negócio quando eu tinha 21 anos de idade. Eu abri a My Shoes de calçados femininos, para quem não sabe. Olha isso, concorrente da Carmen Steffens lá atrás. A My Shoes de calçados femininos hoje está até Quaresma, essa marca. Mas eu fundei a My Shoes quando eu tinha 21, 22 anos. E chegou a ter 65 lojas em 2, 3 anos de vida. Foi muito rápido o crescimento da My Shoes. E eu não tinha fábrica, diferente da Carmen Steffens, que tem know-how. Eu era um empreendedor. Eu nunca falei, vou abrir calçado feminino. Eu simplesmente abri, deu sorte, deu certo. E abriu muito rápido, muito. E aí, nesse momento, quando o sucesso vem, é um perigo, sabia? De qualquer ser humano. Quando você está com sucesso, você se acha invencível. Isso é um baita de um perigo de um aprendizado. Você tem que manter a humildade e saber que não existe pódio permanente. E quando eu era muito jovem, eu tive esse sucesso muito repentino. Com 22 anos, eu já, era um puto empresário. Falei, opa, eu vou abrir várias outras coisas, porque eu amo empreender. Eu nunca paixão foi calçado, minha paixão foi empreender. E eu comecei a abrir um mundo de outros negócios. Eu abri academia de ginástica com a Sabrina Sato, chamava Fit You. Eu abri um aplicativo de presente, que é a Mastercard com o Name Right, eu apresentei. Eu abri um negócio de cashback. Muito antes da CRM Bônus, cashback mesmo. Olha aí. O Eduardo Saverin do Facebook. Sim. Foi um dos únicos investimentos que ele fez no Brasil, foi comigo nessa. Então eu já fiz de tudo. E tudo que eu fazia era a fórmula do fracasso. Porque eu tinha ideia, eu tinha 90% do negócio, eu colocava o seed money, o dinheiro, e falava, boa sorte, CEO, toca aí. Cara, não vai dar certo. Sim. O empreendedor, o Mário, o Petros, não vai dar certo se ele tocar 5 empresas ao mesmo tempo. Você precisa de foco. E tá dentro do negócio, né, Alexandre? Você tá olhando ali, você tá envolvido mesmo. Você pode ser o Steve Jobs. Sim. Se você não tiver focado na Apple, quando ele saiu pra Pixar, a Apple caiu. Sem dúvida. Então você pode ter o maior talento do mundo. Se você não tiver foco, o Neymar não vai fazer bem feito no PSG e no Barcelona ao mesmo tempo. Não tem como. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o ponto o grande aprendizado foi foco. E aí o negócio caiu. Eu aprendi comigo mesmo que eu precisava de foco. E eu prometi para mim mesmo que eu não ia abrir mais nada. Eu estava focado como CEO da TVZ. E a My Shoes era menor, mas também CEO da My Shoes. A Arezzo não tinha comprado a marca ainda. Estava como CEO dessas marcas, operacionalizando o projeto, quando me veio a necessidade de criar uma política e iniciou aí a CRM Bônus no final de 2017. Virou a chave. Eu não cumpri minha própria promessa, que eu falei, eu vou ficar... Mas para colocar a galera na mesma página, ele falou algumas palavras que o franqueado aí é importante entender. KPIs, né, amigão? Com relação aos indicadores. Como que você consegue medir? Case Performance Indicator, correto? Se eu estiver errado. Então, assim, como é que você, franqueado, vai avaliar essa questão da sua gerente fazendo isso com sua equipe inteira? Porque é isso que traz a venda, né, Pet? Esse retorno.
Beleza? Mas dentro aqui dessa sua jornada, nós temos também aqui outro empreendedor. Porque assim, existe o Brasil, de uma forma geral, e vamos mudar isso, né, com esse novo cenário que está chegando, é entender que o empreendedor só é aquele que tem a sua própria empresa. Ao passo que você também pode ser um prestador de serviço no CNPJ e fazer uma total diferença na empresa de uma outra pessoa. Que tem senso de dono é o empreendedor. Perfeito. E acho que empresas que crescem são aquelas empresas que têm mais colaboradores com senso de dono do que menos. Show. Eu afirmo aqui em público, o Peterson é um dos caras que tem mais senso de dono que eu já conheci como colaborador de uma empresa. Com certeza. Não existe pode até, já pegue seu elogio aí, tá? Mas pegando esse gancho aí, seu Alexandre, o Peterson aqui é o nosso gerente nacional de varejo, é a pessoa que faz, né, resolve e responde a gente no tempo correto. Eu acho que não sei como é que ele faz isso. Mas são 590 lojas falando com você e ele ainda responde dentro de... Não sei, cada dia inaugura uma nova, eu já tô perdido. Tudo bem, você é né? Tá, é da Abriu mais uma? Então tá. Expansão a todo vapor aí, né? Peterson, conta pra gente um pouco, ele contou a trajetória dele como empreendedor, né, de forma breve, mas muito sintética. Você, Peterson, quantos anos de Carmen? Conta aí pra galera, porque tem gente que ainda não te conhece. Cara, de Carmen Steffens eu tô indo pra 15 anos, né? Carmen Steffens eu entrei como supervisor regional, convite de um colega meu que nós trabalhamos numa outra empresa. Ele, na época, ele era gerente nacional de supervisão e tava precisando de um supervisor e tal. Ele falou, cara, mas é uma vaga lá pro norte. Pô, eu do interior de São Paulo, né? São José do Rio Preto, falei, pô, norte, essa vaga que tem é pro norte. E eu sempre vivi, minha carreira profissional é varejo. Eu, como você, Danilo, eu sou bacharel em Direito. Sério? Sim, não sabia, não. Não sabia disso, não. Olha aí. Mas é assim, eu estudei Direito, na verdade, eu comecei no varejo em si pra custear mesmo essa possibilidade, né? Pagar os estudos. Mas é aquilo, fui picado ali e não quis sair mais, né? Então eu comecei como estoquista. Eu comecei como estoquista e eu comecei a ver aquela movimentação. Eu era um cara, quando eu fui entrar no varejo, eu sempre vendi, desde criança eu vendia doce em porta em porta. Meu pai comprava doce, eu e meus irmãos revendia, né, de porta em porta, vendi juju, não sei como em cada região fala de um jeito, mas vendi juju, vendi picolé na rua. E aí, quando eu entrei como estoquista. Por que estoquista? A psicóloga que me entrevistou achou eu muito tímido, eu não servia para vendedor. Sim. E deu a possibilidade de estoquista. E eu entrei ali como estoquista, né? Comecei a ver aquela movimentação e eu via os vendedores falando de moda, demonstrando, atendendo cliente. Pô, era em shopping naquela época, você tinha poucas lojas de marca mesmo, né? Eram poucas marcas que dominavam o mercado. Sim. Eu entrei numa muito forte na época, eu olhava, eu achava aquilo maravilhoso. Falei, nossa, um dia eu quero ser igual esse cara aí, atendia, tinha um vendedor que o cara falava bem. Falei, cara, que legal. E eu comecei a observar e olhava o que cada um fazia ali de melhor. E falei, puxa, por que eu não posso ser assim? E eu comecei a investir em mim mesmo. E até nessa mesma empresa que eu trabalhei, que eu entrei como estoquista, eu me tornei subgerente. E depois, como gerente, começou minha carreira assim. E aí eu tive contato desse meu amigo, me dando essa oportunidade. Entrei na Carmen Steffens como supervisor regional. Fui pro norte, 4 meses diretão no norte. Nortão. Você não reclama de viajar não, Danilo. Não, porque não. Foi 4 meses direto, sem voltar para casa. Nossa. Porque eu peguei uma região com potencial monstruoso. Quando eu vi aquilo, puxa, falei, caramba, tenho tudo na mão para fazer acontecer. E ocupar o meu espaço, porque eu queria vir para São Paulo, é óbvio. Eu queria estar próximo à minha família, eu sou muito família. Meus pais, meus irmãos, né? Hoje minha esposa maravilhosa, que também é da Carmen Steffens, né? A Karen. Lá, né? Conheci na Carmen Steffens a Karen, né? Nós nos conhecemos na empresa. Então, a Carmen Steffens é assim, é um projeto, eu falo assim, é uma empresa e um projeto de família, né? Como a gente se sente mesmo. Então, essa visão, até que o Alexandre falou, te ver como dono. Cara, não tem como não amar isso, né, Danilo? Quem tá dentro sabe como é. Então, a gente se sente realmente parte. Eu acho que você tá numa empresa e se sentir parte faz toda a diferença. Você embarcou, né? Então, é isso. E aí eu vim para São Paulo, depois consegui, fiz um bom trabalho e vim para São Paulo, fiquei como supervisor, assumi alguns departamentos internos, assumi gerenciamento regional de supervisão, gerenciamento nacional, gerenciamento de varejo, gerente de negócio nacional, e aí, ou seja, é isso. O que é o meu caso de empreendedor?
né? Eu sempre apostei na minha carreira. Eu ouvi uma frase uma vez de um supervisor, quando eu era gerente, que ele falou, cara, investe em você, você é sua empresa. Você é sua empresa. Cada um de nós, quem não teve assim a iniciativa de abrir uma empresa ou não teve condições tem, basta realmente a pessoa ter uma ideia, colocar, fazer aquilo ali, aplicar aquilo, mas quem não foi para esse mundo, investe em você. Você é sua empresa. Então eu sempre fui o Peterson vendedor, Peterson gerente. Eu não fazia o meu melhor trabalho como vendedor quando eu era vendedor, ou como gerente quando eu era gerente, ou quando eu fui estoquista, para a empresa me notar, e sim para eu me sentir bem com aquele trabalho. É chegar no final do dia e falar, cara, eu fiz o meu melhor. E eu aprendi, eu me desenvolvi. Isso é empreender. Você está empreendendo na tua carreira, empreendendo em você. Então eu fiz muito isso. Dentro da empresa eu sempre tive essa oportunidade de empreender e crescer. Então isso é muito legal, esse empreendedorismo interno é muito positivo, né? E traz muita satisfação. E eu vou te falar, assim, vários momentos na vida você fica com aquela discussão interna, pô, por que você não monta um negócio seu? O tempo inteiro. E as pessoas te cobram, sim, não cobram? Sim, te cobram. Pô, você tá tanto tempo no varejo, você trabalha com consultoria, você tá trabalhando pros outros, por que você não monta o seu negócio? E eu falava, cara, eu tenho que montar meu negócio, a pressão social, né, cara? Fazer, eu vou ficar trabalhando o resto da vida pros outros. Então eu pensei várias vezes em montar o meu negócio. Foi quando realmente me deu estalo, eu falei, cara, por que eu preciso sair para montar alguma coisa do zero, sendo que eu tô numa empresa que me dá a possibilidade de fazer acontecer? Perfeito. Né? O Mário, ele te dá uma liberdade como empreendedor para você desenvolver a tua carreira e fazer o teu melhor. Então o Mário, ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. E muitas vezes você fala, puxa, eu não vou fazer isso, eu não quero ir para esse lado, mas ele tem uma visão tão à frente que ele fala, faz que você vai se dar melhor aqui. E isso é muito legal. Então eu comecei a falar, eu não preciso sair daqui para empreender. Eu tenho que continuar empreendendo em mim e estou empreendendo dentro, como parceiro dentro da Carmen Steffens. Sim. E a Carmen Steffens é a minha empresa, entendeu? Então é essa visão que tem de dono mesmo, é você se sentir... Eu me sinto parte da empresa. Então isso é muito importante. Sim, imagina, ele respondeu a outra pergunta que seria como empreender dentro da indústria, né? Também sofri muito isso, ainda mais a gente que fez faculdade, né, Petro? A família quer que a gente forme, trabalhe numa grande empresa, de repente, mas não sabe o que é que a gente ama. Não, e as pessoas vibra, falam... cara, o coração já era. E elas não vêem que o sucesso é você estar feliz com o que você faz. Perfeito. Né? Sucesso é você acordar segunda-feira de manhã e estar feliz. Isso é sucesso. Chuí, me fala um pouquinho aí, como foi essa história? Você já nasceu pronto para isso, ou foi alguém ou algum momento que te trouxe essa vontade em jogar basquete? Não, acho que foi mais dentro de uma cultura, né, da cidade. Eu nasci em Araçatuba e eu gostaria de ser um jogador profissional de futebol. E fui tentar jogar de várzea, jogar futebol e não consegui, não me adaptei, né? E entrei nas escolinhas de basquete Araçatuba, que tem uma cultura lá de basquete, né? O Morto, a Ariane conhece, é um técnico de basquete, que tem uns filhos que todos jogaram na seleção brasileira, a Ellen, o Rafa Luz, né? Então, uma história. E eu me apaixonei, assim, pelo esporte, né? Depois de Araçatuba, eu mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital, fiquei lá 1 ano. E aí o meu irmão namorava uma menina da Cidade Franca, em Ribeirão Preto. Ele morava em Ribeirão Preto, a menina também. Aí ele falou assim, você gosta de jogar basquete, por que você não vai lá em Franca? Tem um time de basquete. Eu não tinha ideia do que era, né? Mas aí eu fui fazer a famosa peneira, né? Aqueles testes. E aí eu fui em janeiro, em 1980, né? E fui aceito a participar do time juvenil do Franca Basquete, né? Até então, o Fausto Gianecchini, que foi um coordenador de esporte, um coordenador das categorias de base do Franca Basquete, fez essa avaliação e eu mudei com a cara e a coragem, assim, né? 17 para 18 anos.
E foi uma adaptação boa, né? Porque também quando eu sempre fiz esporte, né? Tentei jogar futebol, fiz natação, Araçatuba tinha muito natação. Então eu era... Você sempre gostou dessa parte de esporte? Era na escola, no intervalo, jogar bola. Aí não sei o que, bola, né? Eu também, na época estudava a aula de educação física era maior, porque eu acabava matando outras aulas e ficando. Só que eu tentei jogar futebol, mas eu nasci com as duas pernas esquerdas. Então, o problema não sou eu, o problema é que quando eu chuto a bola não obedece o que eu quero, entendeu? E o esporte, ele é muito competitivo, né? É o tempo todo, vocês estão competindo com outras equipes, outros jogadores e com vocês mesmos. Eu acho que a cobrança interna deve ser muito forte. Como que é lidar com isso no dia a dia? É um pouco desgastante, né? Ele é prazeroso, assim, no começo, porque você está se descobrindo, né? Se descobrindo o seu potencial e você aprende várias coisas. E quando você tem esse potencial, as pessoas mais velhas já vai te colocando no caminho, né? Mais ou menos que a Ariane falou, a gente via esse potencial dela e vai jogando ela na fogueira e vai vigiando, né? Isso é muito importante, né? Na nossa vida. Né? O esporte, ele tem muito os padrinhos, né? As pessoas acima que olha, vai direcionando, vai testando, porque existe a parte física da pessoa, às vezes ela tem um potencial físico muito alto, né? E acima da média que a gente fala. Às vezes é um potencial psicológico dela de ressignificar situações, é também aquele perfil de competição, né, de enfrentamento que também não é todo mundo que tem. Então são vários elementos assim que a pessoa vai desenvolvendo dentro do esporte, saúde, socialização e essa tomada de decisão, né? E aí acaba se voltando a palavra um pouquinho sozinho. Apesar do ambiente ser coletivo, você está sempre coletivo, né? Você está sempre se autotestando, competindo com você, tentando se avaliando, né? Melhorando as suas performances, traçando metas, o que eu vou melhorar esse ano, qual capacidade física eu tenho que desenvolver, o que eu preciso melhorar emocionalmente para enfrentar uma torcida de 10, 20 mil pessoas, né? Como que é você chegar no começo do campeonato é uma situação, final do campeonato, onde são as entregas, é outra situação. Tem uma estrutura psicológica também muito forte, né? Não é só ter a qualidade técnica, né? Você tem que ter uma estrutura muito grande, psicológica, né? E lidar com sucesso também, né? Quantas pessoas, quantos profissionais, atletas a gente vê se perdendo pelo ego, né? Então é muito importante você ter essa estrutura, né? Você ter esse cuidado e ter mentores, ter padrinhos, como você falou, né? Eu acho que isso faz a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente no esporte, onde começa muito cedo, né? Então você não tem aquele estrutura. Talvez você não está pronto para enfrentar o mundo como vocês enfrentaram, né? Funcionário público realmente trabalha? Puxa, trabalha e trabalha bastante, sabe, Peterson? A gente tem essa oportunidade de desenvolver o nosso trabalho dentro da companhia. Eu vou te dizer o seguinte, quando eu entrei, porque eu vi os dois lados da moeda. Trabalhei muito tempo em empresa privada, tive minha própria empresa e depois eu passei no concurso e entrei no setor público. No primeiro momento, eu até assustei, porque eu vinha de uma velocidade de trabalho muito grande e de repente deu uma estagnada. Mas eu vi que era só o tempo de aprender os processos, porque uma coisa que eu sempre disse e eu sempre digo e eu gostei muito, todas as regras estão definidas. Certo. Então tudo é regrado, tudo é normatizado. A diferença vem um pouco que na vida privada nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. E o funcionarismo público é diferente, né? Você só pode fazer o que a lei permite que se faça, né? Exatamente. Peterson, eu comungo da opinião do meu colega Valdir. A gente trabalha e trabalha muito.
E eu também tive um período antes de entrar no setor público, trabalhei acho que pouco menos de um ano no setor privado, então eu também tinha um pouco de uma visão deturpada do funcionalismo público. E quando eu entrei, eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida quanto no funcionalismo público, né? Essa tecnologia, né, essa conversão aí em gás emitido pelo tratamento de esgoto em combustível, vocês tiveram essa tecnologia doada pela Alemanha, é isso? Me fala um pouquinho melhor, Valdir. Exatamente. Foi uma parceria entre o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, e a Sabesp, onde proporcionou a vinda desse equipamento, que foi doado à Sabesp. O Instituto doou o equipamento que faz a purificação do gás, tirando do gás que é produzido no sistema de tratamento de esgoto, tira as impurezas que eventualmente viriam a danificar o motor dos veículos. Então, o gás é puro, então eles fizeram a doação do sistema de purificação e o posto. E a Sabesp fez a importação e a obra civil. Então, em Franca, hoje tem um posto de gás, onde os veículos da Sabesp de Franca são adaptados para andar no gás também. Então, isso gera uma economia muito grande de combustível, além do que já está em andamento novas propostas, e aí já é o setor do Bruno, porque nós não consumimos todo o gás produzido. Cerca de 70% do que é produzido continua sendo queimado. Então, nós agora, eu já estou sabendo que o setor está correndo atrás de novas possibilidades, com talvez a implementação de geradores para gerar energia para estação de tratamento de esgoto, né? Exatamente, assim. Então, apesar do setor público, né, no caso a nossa companhia, a gente investir nessas tecnologias, né? Hoje, o que eu vejo de principal dificuldade de fazer com que isso realmente se amplie para toda a companhia, até para as outras empresas, são as travas que a gente tem em termos de legislação no Brasil, né? Então, por exemplo, lá em Franca, com esse projeto de produção de biometano, a gente já poderia estar utilizando, né, até para outras finalidades o biometano que a gente produz, né? Por exemplo, para as indústrias ali da região, né? Ali um polo importante da indústria de sapato, né? Que a gente sabe que Franca é bastante famosa por isso. E a gente hoje, né, Valdir, a gente acaba não conseguindo dar vazão para isso que a gente consegue produzir por causa de entraves burocráticos, de fato, né? Fertilizante, como está sendo falado, como foi falado com a guerra, com toda a situação, e nós temos condições de transformar lixo, né, vamos dizer lixo, em fertilizante e a gente tem esses entraves, né? Exatamente, Peterson. Só para pegar o gancho dessa questão do uso do lodo de esgoto, né, como fertilizante, o Valdir mencionou bem que isso já foi comprovado, né, que traz benefício, né? E Franca, na Sabesp, né, ela foi a primeira, acho que uma das principais iniciativas que a Sabesp teve já de uso do lodo de esgoto no solo, né, como fertilizante. E ela fez uso disso durante, se eu não me engano, 12 anos, de 99 a 2011, né? E foi uma experiência bastante interessante, né? Que Franca, né, para fazer esse trabalho de parceria, tinha um engenheiro agrônomo lá da região, que eu esqueci o nome, não sei se o Valdir conhece, que ele fez todo esse trabalho em parceria com a Sabesp para dar destino, para dar um uso benéfico, né, para esse material que é rico em matéria orgânica e nutrientes no solo. E aí esse engenheiro agrônomo, ele fez todo um trabalho com a comunidade lá da região de Franca, né, no cultivo de café principalmente, para sensibilizar o pessoal que aquele material, ele era um material rico, né? E isso foi todo um trabalho de mudança de mentalidade cultural com os agricultores que tinham medo, porque fica com aquela impressão assim, putz, mas é o lodo que vem do esgoto, vou colocar na minha cultura, isso vai ser bom, vai ser ruim, então tinha uma certa resistência. Tem esse preconceito, né, essa resistência realmente, porque eles estão preocupados com a qualidade. Exatamente, né? Mas o que é interessante é que esse trabalho foi tão bem feito que depois esse engenheiro agrônomo nos contava o seguinte, né, que ele levava esse material para alguns agricultores, né, para alguns produtores rurais, que geralmente são pequenos produtores,
alguns utilizavam, alguns eram abertos a utilizar e outros não. Só que depois, aquele que não utilizava percebia que a cultura daquele vizinho dele, tava indo bem. E ele perguntava assim, compadre, como que você... O que você tá colocando aí na sua cultura que o teu pé de café tá bom, tá grande, tá bem maior que o meu? Aí o pessoal falava assim, isso aqui é o adubo lá de Franca, né? Adubo de Franca. E isso acabou mudando todo um comportamento ali daqueles produtores, pequenos produtores da região, né? E começaram a procurar muito o lodo de Franca. Legal. Tanto que depois, aí, durante o início dos anos 2000, todo o lodo de Franca ele era encaminhado para essas culturas, né? Com resultados fantásticos, né? Sem nenhuma ocorrência de dano ambiental e etc, né? Só que aí vem o que acontece? Vem a legislação, às vezes colocando mais alguns entraves. E em 2011 a gente parou de fazer essa aplicação do lodo como fertilizante de Franca, exatamente por causa de uma modificação de lei que acabou colocando um entrave que não permitiu mais com que a gente fizesse isso. E aí entra um último conceito para falar nesse assunto, que é o quê? A gente acredita que toda grande empresa se torna em algum momento meio que uma universidade, uma escola. Né? Isso mesmo. Então a gente tem muito, né? Exatamente. A gente tem muito processo, a gente tem o cientista do marketing, que é o nosso curso. Sei bem, acho que eu já tô com 60 usuários. Né? Se precisar de mais, é só pedir, cara. Uma faixa, viu? Fica aí. Meu agradecimento, viu, Denner? Se estiver vendo o vídeo algum dia aí, brigadão. É isso aí. Se precisar de 120, conhecimento não custa espaço, né, cara? A gente não tem vergonha na cara, tem que pedir mesmo, né? Cara, aprender, né, cara? Só que assim, o que acontece, né? Essa questão do conhecimento, tipo, ela é extremamente importante pra eu tentar chegar o mais próximo possível de uma padronização, né? Pra eu conseguir escalar. Dá problema? Dá pra caralho, dá muito problema, problema normal. E a gente resolve os nossos clientes. Ponto bem importante citar, por exemplo, Reclame Aqui. A V4, a galera nos critica porque a gente tem o Reclame Aqui com reclamações. Putz, mas eu tive 10 mil clientes na minha história e eu tenho, sei lá, 20 reclamações. Se for olhar para uma taxa, é nada. Sim, né? E ainda assim, nessas reclamações que eu tenho no Reclame Aqui, a minha nota é, sei lá, 9. É ótimo e voltaria a fazer negócio e tá tudo bem. Então, mesmo sendo 3 mil caboclos no Brasil inteiro fazendo negócio... 200 franquias, 220 franquias, 213 unidades. É bizarro, é muita coisa. Mas a gente vai buscando esse padrão para tentar padronizar. E, de novo, transparência radical não é perfeito, dá problema, é muita gente. Às vezes o cara acorda virado, brigou com a mulher. Sim. E é normal, vai acontece. Dar problema, isso aí vai. Mas a gente vai tentando criar mecanismos ali, principalmente no aspecto de processos, para que o cara não erre, para que seja mais fácil. A gente adoraria chegar num nível onde o nosso processo é tão claro a ponto de que eu só preciso que o cara saiba ler e escrever para fazer o meu processo. Então, quando você começou ali com o Denner, né, muito novo mesmo, você já tinha essa visão de marketing digital? Você já tinha essa aspiração? É isso que eu quero, esse caminho que eu quero trilhar? Cara, eu gosto de ser bem honesto, assim, porque muitas vezes a gente vê, assim, as histórias de alguns empreendedores ou a galera que, tipo assim, tem uma história muito singular ou, puta, velho, eu já sonhava, eu nasci pra isso e tal. E a verdade é que antes da V4, eu era um moleque de 14 anos que jogava LOL em casa e nem imaginava marketing digital. Essa é a verdade. Então, quando eu tive essa oportunidade, o primeiro dia que eu estava na V4, na época chamava V4 Web Fashion Marketing, eu cheguei, o Denner tava lá, era o único funcionário da empresa, basicamente, vamos dizer assim, o dono / funcionário ali. Eu cheguei e ele falou assim, seguinte, Gui, eu tenho aqui pra você uma câmera, uma T3i na época, uma Canon T3i, pra quem manja um pouquinho de câmera, uma câmera relativamente simples ali de entrada, tem aqui uma câmera, e aqui tem uma caixa de bonés, tinha lá, sei lá, uns 23 bonés, alguma coisa assim, e eu preciso que você faça as fotos de produto. Vai lá, valeu. Esse foi o briefing, esse foi o meu primeiro diálogo com o Denner dentro da V4. E, cara, era isso. Eu tinha que pegar uma câmera, que eu nunca mexi na minha vida, porque eu mal sabia mexer numa câmera de celular, quem dirá numa T3i, que é uma Canon e tal, uma câmera, teoricamente, ali, semi-profissional, pelo menos, e fazer fotos de produto, que eu menos ainda entendia o que é, né? E pra quem tá nos vendo aí, pra quem tá nos ouvindo, a foto de produto é aquelas fotos de internet fundo branco, sabe? Que tem que ter o fundo branco do tênis, do boné e tal. Foto de e-com, né? Foto de e-commerce, isso aí. Bem que vocês estão muito ligados aqui, né? E era isso.
tá aí, seu primeiro dia, vai lá e faz. Então eu não tinha esse norte, essa noção, essa visão, essa inspiração, não existia isso. Eu meio que fui literalmente empurrado pra fazer alguma coisa ali com 14 anos, porque dava e porque eu podia ajudar o Denner. E conforme eu caí nesse mundo, aí eu fui me aprofundando e meio que pegando por osmose ali o que o Denner já tinha aprendido. Passou a sentir. Puta, total isso, velho. Sentir dentro daquele negócio. Dentro Total. daquilo ali combinava com você. Total, é exatamente isso. Mas só sobre cultura, eu não lembro da gente ter missão, visão e valores. Sinceramente. Acho que a gente nunca fez esse bagulho. Tem só um quadrinho com alguns pontos não, mas aí ali. tá. Esse quadrinho, ele não é missão, visão e valores. Ele são só atitudes e motivos pra ação. Legal. Que eu não vou lembrar agora a referência, mas foi na época o Denner ali que puxou um pouco mais isso. Só que sempre a lógica foi o quê? A gente tem... Não existe, na nossa visão, não existe estar motivado. Pô, hoje eu sou um cara motivado. Não existe isso. Tu tem motivos para agir. Sim. E isso é a motivação. Então a gente tem lá 6 motivos para ação. Não vou lembrar todos de cor, é difícil lembrar tudo de cor, mas é tipo assim, ser internacional, ter uma grande empresa, uma grande marca, mudar o mundo. São coisas que quando os nossos investidores, que é o nome que a gente dá pra galera que trabalha com a gente, quando eles veem aquilo, eles falam, putz, estar atingindo isso me motiva. Eu acho da hora, então por isso eu vou agir por essa empresa, vou trabalhar com vocês e é nóis. Então isso seriam os motivos para ação. E o outro são as atitudes. São questões que você deveria ter, que você deveria fazer, que a gente concorda e que todos nós ali, a gente acredita que faz sentido. A gente tem 10, também não vou lembrar todas elas de cor agora, mas são coisas tipo, não reclame, não cumpra horários, cumpra metas, work smart and have fun. Então esses são alguns nomes, a gente tem 10, a gente brinca que são os 10 mandamentos da V4. São coisas que o cara tem que estar se policiando, são coisas que ele deveria ser o melhor possível nelas. Não tem como o cara ser 10/10 em todas elas, tem momentos e momentos, né? Mas ele deveria estar olhando para aquilo e ele deveria concordar com aquilo. Então, dito isso, na época a gente tinha, se não me engano, 7 mais lá atrás, a gente foi adicionando algumas porque a cultura, por mais que ela se forme cedo, né? ela evolui, né? Então a gente foi ao longo do tempo aprendendo, né? Então todas elas têm um grande significado e a partir do momento que a pessoa peca com essa parte da cultura, ela é devidamente cobrada sobre isso. E se ela continua pecando sobre aquilo, a gente prefere não ter essa pessoa ao nosso lado porque não faz parte, não é o jeito que a gente gosta que as pessoas ajam. Então, transparência, né? Então, total, por exemplo, comunique-se é uma delas. Então, tipo, eu brinco com a galera lá que eu lidero, que, tipo assim, às vezes eu sou transparente a ponto de ser desconfortável, assim. Se o cara perguntar o que eu acho do trabalho dele e eu já dei feedback e eu tô achando que eu vou desligar essa pessoa, eu falo na cara dela. Eu falo, cara, eu tô pensando em te desligar. Se tu não dá XYZ, eu vou te demitir. Eu não tenho outra escolha. Nesse nível de transparência, que é difícil, é meio treta, meio controverso, talvez, mas é muito a cultura da V4. Isso é um dos 10 ali, né? Como que é o desafio de liderar a equipe de marketing no dia de hoje? Quais são os maiores desafios? Bom, o desafio hoje, na verdade, é o seguinte. Você tem várias vertentes de pensamento dentro de um departamento gigante. Sim. Você tem também pessoas de todas as idades misturadas ali. Totalmente criativos, que são muito criativos e querem voar alto. E ao mesmo tempo, no meu caso, eu conheço toda a história da empresa e o posicionamento que a marca deve ter no mercado para que ela mantenha uma certa consistência com a sua história, que foi o que fez essa marca um sucesso. Dentro de toda essa salada de criatividade, de várias gerações e pessoas, você tem que achar um norte. E não é fácil, porque até você mesmo fica perdido em alguns momentos do que realmente deve ser feito. O que a gente tem feito para que isso dê certo é agir de forma democrática e abrir um espaço para que todo mundo tenha sua voz ativa e possa dar a sua opinião. Esse é um dos pontos-chave. Só que quando essa opinião difere muito daquilo que se considera correto
para um posicionamento de uma marca de luxo, de alto nível, uma marca clássica do mercado de moda, você daí tem que tomar essa decisão usando um pouco da sua autoridade como profissional e experiência que está gerindo o projeto, e aí você tem que direcionar essa equipe e explicar o porquê, e nem sempre essa equipe, que vai ser talvez de uma idade bem jovem hoje em dia, vai compreender no momento, mas quando eles verem o trabalho pronto. Lá na empresa, quando eu dei a ideia de trabalhar com a Carol Trentini, que é a modelo que está fazendo as nossas campanhas agora, que é uma das tops na história da moda no Brasil, o William, que está aqui, é testemunha disso. Dessa geração nova, quase nenhuma pessoa da equipe conhecia ela. O William conhecia ela. Achei uma afronta, né, gente? Quem não conhece Carol Trentini, mas essa geração Z não conhece. Não conhece. Aí eu falei, bom, vocês não conhecem, mas ela é um clássico. E vocês que estão trabalhando com moda, independente da geração de vocês deveriam conhecer. Me desculpe. Então, o que acontece? A gente conhece o posicionamento que a marca tem que ter em determinados momentos. É quando viram a campanha pronta, quando viram ela em ação nos estúdios, chegaram, nossa, ela entrega muito. Eu falei, não é só entrega muito, isso aqui é uma das maiores modelos, na verdade, da atualidade, né? Da história do nosso país. Então, se você não conhecia ela... eu ainda vou te apresentar mais algumas aí no decorrer dos próximos tempos. Mas como foi, cara, essa trajetória que você teve de expansão internacional, inauguração de lojas, trabalhar em outros países, conhecer outras culturas? Me fala um pouquinho como que foi esse trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior projeto da minha vida, né? Foi o que eu fiz de maior em toda a minha história. Eu implantei a empresa em 16 países. Esse é um trabalho muito árduo, que vai desde a negociação com investidores, depois da negociação, a implantação de uma loja num país onde a marca não era nada antes de você iniciar, a contratação de agências de publicidade locais para você adaptar o seu marketing, a contratação de relações públicas locais para que você possa fazer um trabalho social ali e engajar a marca com as pessoas certas, a parte de contratação de equipe, de treinamento de equipe, de treinamento de franqueado, de integração desse franqueado com a fábrica no Brasil e com todos os canais que ele precisa ter uma comunicação. Mas e daí tem o lado que não é tão bonito de se falar, mas que é a verdade de um trabalho muito duro, onde você chega num país, ajuda a descarregar containers de sapato, ajuda a comprar materiais de construção para uma obra de uma loja que está atrasada e já tem data de abertura. Já tenho inúmeras histórias. Uma vez mesmo na França, eu fui para uma loja de materiais de construção com a equipe que montava a loja. Comprei os materiais de construção, depois eu não conseguia ninguém para me levar com os materiais até a loja. Não sabia falar francês, passei o maior perrengue. E existem várias histórias assim, imagina, sabe? Mas também tem histórias como na Austrália, quando a gente conseguiu numa inauguração de uma loja vender $76 mil em um dia. E eu cuidei do caixa da loja nesse dia. E eu passei o cartão tantas vezes que no final da noite eu tava tonto de tanto passar o cartão de crédito vendendo. Isso era fantástico. A gente fez inaugurações aí pelo mundo que foram incríveis, como na Barnes New York de Tóquio, no Japão, onde eu calcei os sapatos todo no pé das clientes pessoalmente em um lançamento. Foi algo maravilhoso que a gente fez. Estados Unidos, né? México, Portugal, África do Sul, Angola, todos esses países, em toda a América Latina também, que a gente tem lojas.
a gente fez um trabalho muito bonito, né, de expansão. Foi um trabalho que virou referência no Brasil, né? Então tem muita gente que, na verdade, apresenta uma situação de promoção, mas que, na verdade, se a pessoa acompanhar os valores antes de entrar na Black Friday, percebe que, de fato, não tem desconto. É simplesmente um marketing em cima de algo que já existia. A gente vê ano após ano muito players de empresa grandes até trabalhando com esse tipo de fraude, né? Aumenta e depois diminui ali na época da Black Friday. Como o consumidor pode tá mais identificar esse tipo de conduta hoje? Eu acho que acontece muito assim, meses antes, né? Não sei se eles aumentam o preço, mas eles seguram a margem ao máximo, assim, né? Tipo, agosto, setembro, outubro, evitam de soltar cupom de desconto, né? Pra aproveitar ali na Black Friday e descer a margem do produto, né? Ter um produto um pouco mais barato, assim. Eu acho que o consumidor tem que estar sempre pesquisando, né? Tem o Google Shopping hoje, por exemplo, que também é um comparador de preços. Uma prestação de serviço, o Google Shopping. É ótimo. Tem o Zoom, Buscapé, né? Que você vai acompanhando a evolução e o preço dos produtos, né? Então, e você tem todo o direito, o consumidor tem o direito de mandar uma reclamação no Procon, né? Ali o próprio Reclame Aqui para... Então essas ferramentas de comparação de preços são realmente fiéis, a gente pode confiar, porque às vezes a gente pode pensar que são tendenciosas ou algo nesse sentido para direcionar para algum tipo de fornecedor ou alguma empresa, mas de fato não, elas são idôneas, a gente pode confiar. Tudo a gente tem que ter um olhar, né, crítico sobre o que está sendo apresentado, né? Então o Google Shopping, por exemplo, que a Amanda falou, é uma excelente ferramenta de comparador de preço, né? Então eu digito qual item que eu quero e aí aparece uma lista de lojas promocionando aquele produto. Mas ali ainda é um anúncio, né? Sim. Então, quem está pagando mais aparece primeiro e tal. Então, é um dos mecanismos de busca. Mas é legal dar uma olhada, vai comprar num site que nunca comprou antes, que está com preço arrasador, dá uma olhada no índice do Reclame Aqui, né? Dá uma olhada no Procon, se tem queixa sobre aquele site, sobre aquela empresa. Entra no site, vê se ele é blindado, se ele tem selos certificadores, né? Então é muito importante o consumidor ele ter essa orientação de comprar o mais barato, de ter algumas ferramentas que direcionam ele para uma loja que está com um melhor preço, mas ele precisa criar essa disciplina de comparação, essa disciplina de avaliação. Como a experiência do usuário na plataforma de e-commerce, ela pode ser uma ferramenta poderosa para converter em novas vendas, para atrair esse cliente, converter em novas oportunidades de venda? Aqui na Corbiz a gente trabalha muito com a questão do CRO, né, que é um serviço, né, para melhorar realmente a experiência do usuário, melhorar a taxa de conversão. A taxa de conversão basicamente é quantos usuários eu levei para o site e quantos realmente converteram ali, chegaram ao final e fizeram uma compra, né? Então tem estratégias, né, de você dar uma melhor experiência para o seu usuário, porque às vezes ele chega no site, tem um carregamento lento da página, ele não encontra o produto que ele quer, ou tem o produto, mas não tem o tamanho dele, assim, né? A gente tem tamanhos padrões, assim, mais ou menos aqui no Brasil, né? Então, às vezes ele chega lá no site e não encontra o que ele precisa, né? E aí ele sai. Ou então a página demorou 10 segundos para carregar, o usuário já vai sair. Então a experiência tanto para você converter o usuário ali naquele momento que ele está interessado na compra, tanto para ele retornar. Então, o usuário que tem uma experiência ruim no site, ele não vai retornar, vai para outros sites, né? E como a gente falou, assim, tem muitos players hoje no mercado, muita concorrência, né? Então acho que a passo fundamental, além de trabalhar o marketing digital, né, de levar o usuário, é que ele tenha uma experiência do início ao fim, né? Tanto ali no site, na experiência dele dentro do site, como no pós-venda também, que é importante. Perfeito, a gente sempre pensa, né, na estratégia de funil. Então, esses anúncios, eles trazem o tráfego para o site, né, ou para um aplicativo, e aí depois eu tenho que ter uma boa relação com a interface, né? Ela tem que ser bonita, tem que ter um key visual, né, que me chame a atenção, tem que ter call to action bem dispostos, né, que são aqueles botões de compre agora, finalize já, tem que mostrar o preço, tem que ter clareza nas informações. E lá na Corbiz, inclusive, a gente entrega esse tipo de serviço para que o funil de venda ele seja mais fluido e a conversão seja mais elevada. Que legal. E na sua carreira, você jogou mais como volante ou zagueiro? Cara, então, no São Paulo, eu fui aquele... Como chama cá? O Severino. Pra onde mandava você ir? Sabe por quê também? Cara, todo treinador que chegava me queria no time.
Porque também eu falo assim, se eu ficar falando que eu quero jogar de zagueiro, mas o zagueiro é melhor que eu, velho. Ou o cara tá mais tempo ali, né? Eu vou ficar falando que eu quero jogar zagueiro. Encrenca. E outro, na época lá, o salário não era tão bom como era hoje, né? E tava ali na base, começando. Então, quando você joga, você ganhava o bicho, né? A premiação do jogo. Então, chegar no treinador... Escalou, tô dentro. Escalou, tô dentro. Até de goleiro. Escalou, tô dentro. Me coloca de goleiro que eu tô lá. Então, foi 5 anos. Então, lá no São Paulo, eu oscilei muito entre zagueiro... às vezes terceiro zagueiro jogava de livre, volante, lateral, carrilheiro, como falava o Carpegiani. Como é que fala não pro Tele, né? Não tem jeito, né? E aí quando os meus últimos 6 meses de São Paulo, chega o Levir Coupe, né? Um treinador que fala assim, ó, você vai ser capitão de São Paulo, né? Eu gostava dele. O Levir falou, ó, você vai ser capitão. Eu, com 23 anos, capitão de São Paulo, tinha Raí, tinha o Rogério Senna, Evair, Axel, tinha um monte de cascudo, velho. Aí ele falou, não, você vai ser o capitão, você vai ser zagueiro, porra. E em 6 meses você já na seleção. Deu 3 meses eu tava na seleção, em 6 meses eu tava sendo vendido pra Europa, pro Lyon. Então, um exemplo, eu joguei mais tempo de zagueiro no Lyon do que aqui no e no Barcelona eu joguei de volante. Legal. E na seleção eu joguei de zagueiro e volante, né? Foi uma mistura total. E as principais características para ser um bom defensor ali, um bom zagueiro? Ó, primeiro saber ter tempo de bola e defender bem, né? Que o zagueiro tem que ter esse tempo de bola, na hora de sair, dar o bote no atacante, saber antecipar, né? Eu acho que a visão de jogo, tinha jogadores que não era tão alto como o Gamarra, jogava muito bem, né? Jogadores que às vezes não tinha o Córdoba que jogou na Internacional, o colombiano também era baixinho, mas subia bem. Então, posicionamento, tempo de bola, né? E hoje, como o futebol tá mais moderno e da construção desde o goleiro até de trás, tem que ter um arraste, como diz, né? Arraste é você pegar a bola e sair bem, sim, né? Com a bola. Sim. Uma das características minhas, né, que foi o que eu aprendi muito com o seu Tele, era fazer bons passes, né? Então, um exemplo, passe de 10, de 20, 30, de 40 metros, tudo no pé, tudo redondinho para pegar a transição ofensiva. Então, Ô Edmilson, vindo aqui pra Copa do Mundo, como que foi, cara, ganhar uma Copa do Mundo? Como você traduz isso daí? Porque eu acho que só de entrar num campo de futebol, defender a seleção já é ainda ganhar uma Copa. Eu torci pro Brasil como nunca, viu? Bom saber. É bom, porque... tu fica aí falando de Alemanha. Eu torci pro Brasil como nunca. Pô, você já vai até colocar o São Paulo como primeiro time. Não, isso não. Isso não tem jeito. Cara, eu acho que não tem preço, não tem palavras, é difícil descrever essa sensação, né? Porque eu lembro das Copas do Mundo, aí eu tenho 46 anos, de 86. A primeira Copa que eu começo a lembrar é de 86 no México, quando a gente perde nos pênaltis lá, que o Joel Bates defende os pênaltis lá. E aí eu começo a lembrar de Copa, né? 90 perdemos na Itália, em 94 campeão, e eu sempre lembrava assim, poxa, eu ia, depois de uma Copa do Mundo, eu ia pro campinho lá em Taquaritinga, fazia a defesa do cara que defendia pênalti, fazia o gol, tentar fazer os gols de bicicleta. E eu naquela época não imaginava em jogar uma Copa do Mundo. Todo menino sonha em ser jogador de futebol. Eu não lembro de sonhar. Eu lembrava de viver o momento Copa intensamente, sabe? Ganhando ou perdendo. Fazer as bandeirinhas, pintar muro, fazer aquela bagunça toda, reunir os amigos, e quando perdesse chorava, e quando ganhava vibrava, né? Então, tipo assim, cara, quando começou as coisas a acontecer na minha vida, assim, eu vi que eu tinha a possibilidade de chegar na Copa, ser convocado, ficar entre os 23, depois lutar para ser titular, jogar os 6 jogos, fazer um gol e ganhar. Falei, cara, isso aqui é muito... Deus foi muito bom comigo. Não, fazer o gol não, né? A gente também foi bom contigo. A gente tava até falando antes, não foi fazer o gol, foi fazer o gol, né? O gol, o golaço, né, velho? Que é aquilo, né? Ficou pra então, história. cara, assim, eu vou falar pra você, eu sempre digo aí, às vezes, que eu vou fazer palestra, assim, pra alguém, tipo, motivacional, equipe, eu sempre digo assim, ó, Deus te escolhe alguns momentos na vida pra te presentear, aproveite esses momentos. Tá? Mas faça que esses momentos se multipliquem na vida de pessoas, para que isso a gente possa dar resultado para vidas. O sucesso de alguém ele só acontece se for para ajudar pessoas, beneficiar pessoas. Então, se esse gol, se a Copa do Mundo não tivesse acontecido, talvez não existia a Fundação Edmilson, onde ajuda crianças. O sucesso de Edmilson valeu a pena, valeu não só para mim, para minha família, mas valeu para milhares de pessoas
que eu impactei através de uma palavra, através de uma ação, de uma cesta básica, de uma ajuda, de um aluguel, de um gás, alguma coisa que eu fiz. Então, essa sensação, ela é única e ela é muito viva, porque quando eu viajo o mundo inteiro, as pessoas lembram que eu joguei no Barça e tal, mas lembram que eu sou campeão do mundo. Sim, sim. Isso é a sensação, né, de legado, de conquistar, sabe, Mário? A vida pessoal é muito importante, né, com a vida profissional. Exemplo, um menino de formação hoje, ele tem que saber que ele tem que nivelar os índices dele de fundamento, seja ele técnico, seja ele físico, seja ele socioemocional, né? O que ele consome socialmente hoje para que não interfira no lado cognitivo de entender as jogadas, tomar decisão, que o jogo ficou mais rápido, mais difícil, mais físico, campo mais reduzido, né? Conforme a geração vai passando, o campo fica mais reduzido. Técnica, né? E técnica, né? Então falava muito disso, né? Acho que assim, o futebol, essa garotada nova aí é meio que uma faculdade. O cara tem que estar pronto pro que vem, né? É faculdade. Eu sempre falo pros meninos que a gente tá sempre gerenciando assim, a gente fala assim, ó, aqui, se chega no sub-14, sub-15, é o primeiro ano de faculdade sua. E você tem 5 anos para se formar. E quando você se forma, você tem que ver qual profissão você vai jogar e qual divisão que você vai jogar. Se você se formou bem, você vai jogar num time grande. Se se formou mal, você vai jogar em time pequeno. E a minha história também, William, é bem parecida com a do Mário. Eu cheguei no São Paulo com 18 anos, né, depois de ter 3 anos no 15 de Jaú, eu fiquei 5 anos e meio no São Paulo. E era aquilo. Eu chegava antes, né? Treinava. Você já chegou pegando o Tele Santana, né? Que era firme, tipo assim, né? Outra coisa, vai jogar de lateral, eu ia. Vai jogar de zagueiro, eu ia. Tá? Então eu não tava vendo o meu lado individual, tava vendo o meu lado coletivo. Para colher frutos depois. Né? E hoje a molecada, né? A gente fala muito assim que também não gosto de fazer muita comparação de gerações, mas foi muito em cima de falar assim, não, você tem que aprender sozinho. E você tem que tomar as decisões sozinha. Porque isso aqui vai te moldar para que quando você esteja em um outro patamar, você valorize de onde você chegou. Eu ouvi você comparando uma vez, o Tele não era só técnico, ele era um educador, né? E realmente a gente via isso, porque o Tele, sei lá, eu não conheço, nunca passou um técnico que eu possa me comparar a ele, né? Eu sou São Paulino, então meu pai fanático e o Tele Santana é uma referência, né? E eu acredito que você teve essa oportunidade de... Foi um canal fundamental para minha evolução como profissional, né? Então, alguém ali te orientando. Principalmente dicas assim básicas. Tem uma fala sua que eu assisti em uma entrevista que você deu, que você não era um cara que tinha talento, mas você era um cara que tinha muita força de vontade e muito esforço, né? Você acredita que isso fez muita diferença pro profissional que você se tornou, né? No sentido, porque eu acho que hoje tem muitas pessoas que têm talento, mas não sabem aproveitar isso, mas em contrapartida, quem tem muita força de vontade e treina repetidamente aquilo, consegue chegar com uma carreira promissora, assim como você fez, né? Eu falo do meu esporte, né, que é o futebol. Hoje eu vou chutar um número alto. 90% dos meninos que chegam são por entender as renúncias que ele tem que ter na vida dele. E entender que ele tem que se dedicar durante aí 20 anos da sua vida para poder tornar um atleta de alto rendimento, né? Porque existe a cobrança, alimentação, existe tudo aquilo que existe dentro de uma empresa, como o Mário sabe muito bem, para que a gente chegue no auge. Então, na minha vida foi assim, né? Eu 14, 15 anos, cheguei no 15, não era um menino tecnicamente muito bom, mas eu sabia que eu tinha que ter os fundamentos dentro da universidade. Treinar paredão, treinar domínio, controle, né? E aí quando eu chego num time de verdade, que era o São Paulo, e vejo a possibilidade que eu podia ganhar o mundo, né? Eu falei, não, agora eu preciso ter a minha vida pessoal paralela, ela tem que andar junto com a minha vida profissional. Uma coisa que eu acho legal também comentar, Sebastian, é o teu lado também como compositor musical, né? Que eu sei que você levou sempre como uma grande paixão, inclusive tem uma música sua que tem tudo a ver com a Copa do Mundo aí, aquela Povo Abençoado por Deus, que é uma música super legal. Gostaria que você falasse um pouco também desse lado como artista musical. Então, rapaz, legal você ter tocado esse assunto, é muito raro eu falar dessa situação, desse outro perfil, né?
poeta, né? Ou musicista, ou eventualmente caneteiro, né? Você canetar uma música, né? O que aconteceu com essa música Povo Abençoado foi que quando eu estava montando o primeiro álbum, que é Melada de Negro, eu estava viajando muito pelo Brasil todo, então minha presença no estúdio era muito complicada. E aí eu cheguei pro Udi Gebara e Thomas Roth e falei, puxa vida, eu tô assim, vivendo um momento tão intenso, porque hoje eu tô chegando do Sul, passo por aqui, São Paulo, amanhã estou no Norte, e depois de amanhã estou no Centro-Oeste, depois eu vou para Manaus, depois eu vou para Curitiba, depois, então assim, e assim, as pessoas são maravilhosas, as pessoas são muito amáveis, sim. Eu sou muito grato, gostaria de poder fazer uma menção a essa grandeza do povo brasileiro, sim. E aí surgiu a música Povo Abençoado por Deus, que é... Posso falar um pedacinho dela? Claro, cara, é muito isso aí é o que a gente mais gostaria que você fizesse, né? Assim, a letra traz ali a autoria de Udi Gebara, Thomas Roth e Will Moir, e não traz o meu nome, pois eu suprimi meu nome, mas eu me sinto um coautor dessa música em razão do que eu estava traduzindo, das experiências por onde eu passei, né? Então, assim, de todas as visões que existem do mundo, você é a mais bela. Eu tô falando do Brasil. Eu tô falando de você, brasileiro. Esse é o país, a maior inspiração do nosso Senhor. Essa é pra você, Brasil. Rio de Janeiro, Ipanema, Poador. De braços abertos, Cristo Redentor. São Paulo, Ponte Aérea, ex-Cidade da Garoa, todo mundo aprendendo a viver uma boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, Pará, Belém. Como é bom ser brasileiro. Maneiro, aqui nesse país a gente abraça o mundo inteiro. Povo abençoado por Deus. Povo abençoado por Deus. Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá. Feliz o brasileiro que sabe valorizar Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí. Mesmo na crise, o brasileiro ainda ri, de braços abertos. Que belo horizonte tem Minas Gerais, das imagens e paisagens que não acabam mais. Bahia de São Salvador, de todos os santos da fé e do amor. 8.000 quilômetros de litoral, floresta amazônica, chapadas Pantanal, as mulheres mais quentes e as paixões mais ardentes, carnaval, futebol, sol. A gente aproveita cada segundo e no fundo a gente sabe onde quer chegar. O Brasil nasceu para ser o melhor país do mundo. Yes, man. Eu gostaria de comentar contigo também uma das campanhas mais clássicas, acredito eu, da sua carreira. Aquela campanha que você fez com a Gisele Bündchen, que foi um clássico da publicidade nacional. Conta pra gente como que foi essa experiência de trabalhar com a Gisele no auge da carreira dela e no auge da sua carreira também. Então, rapaz, olha, essa pergunta que você fez é uma pergunta bacana, porque nem sempre me levanta. Você está levantando a bola para poder... Exatamente. Acho que estamos perto do momento de futebol, você joga a bola, assim, pá, eu já logo jogo para dentro do gol. Essa cena foi muito importante, porque a Gisele era muito famosa fora do Brasil, nos Estados Unidos, circuito da moda na Europa, né, e tal. Acho que era Angel, né? E tal. Mas do Brasil ela não era tão relevante. Sim. Então eles queriam trazer para a empresa uma atmosfera mais fashion e tudo mais, e quiseram trazê-la. Fizeram uma pesquisa se ela poderia protagonizar os filmes publicitários. E deixando-me mais distante dessa situação. Certo. E a pesquisa disse que não seria possível. Então, o que aconteceu? Eu apresentei a Gisele Bündchen para o Brasil, né, naquela ocasião, e foi assim, eu construí uma passarela maravilhosa, onde no início do filme eu entro conduzindo a Gisele Bündchen para que todo brasileiro a conhecesse a partir dessa perspectiva. Então, por isso que às vezes eu digo que eu que apresentei para o Brasil naquela ocasião a Gisele Bündchen, e foi assim, foram 4 anos de parceria ali. Nós estivemos contracenando ao longo de 4 anos, né? Foi bacana, foi uma experiência importante, né? Tive a oportunidade de estar ao meu lado também
vários outros modelos que hoje já são celebridades, são aí no mundo, Adriane Galisteu, Fernanda Lima, Ana Polaró, Fernanda Cândido, né? Sim. Se eu não estou errado, Santoro, poxa vida, era referência Adriana Lessa. na época, né? Por exemplo, para você fazer, estar no mundo da moda, você tinha assim, tem que passar pelas campanhas. Se você participou daquela campanha, então você é um grande, era um divisor de águas, as campanhas, né? Então essa experiência, Gabriel, de ter tido esse convívio, foi uma experiência interessante. Estivemos filmando na Disneylândia também, em Los Angeles, estivemos filmando em Nova York, filmamos e depois, quando terminou o acordo com ela, que foi de 4 anos, fomos filmar em Paris, filmamos em Paris, filmamos em Londres, filmamos na América Latina. Então assim, tornei-me um garoto mundialmente conhecido. Garoto propaganda atuando em vários ambientes, né? Seba, quero começar com uma pergunta muito pessoal. Você abusou e usou muito na sua vida? A todo momento. Por exemplo, eu tô usando aqui, olha só, estou usando olha essa beca que eu acabei de receber. Pois é, né? Tá lindo. Isso combina com o meu espírito da moda, o espírito do que sempre me acompanhou durante essa história toda da minha vida. E ter sido agraciado ao chegar aqui com uma beca dessa aqui, não tem como não usar e não tem como não abusar. Ao lado desse cidadão que eu sou fã desde Militrinca, né, que é o Gabriel. Então, assim, eu tô feliz a beça de estar aqui hoje. Eu gostaria de recordar, já logo no início desse podcast, um momento histórico de quando a gente se conheceu. Foi super legal. E eu te presenteei com um sapato e nós fomos lá no São Paulo Fashion Week assistir uns desfiles. Eu nunca me esqueço disso, que o Sebastian começou a fazer um sapateado nos corredores do São Paulo Fashion Week e dançar com o meu sapato. E uma questão de uma caminhada no corredor do Fashion Week, nós demos umas 7 entrevistas de televisão a nível nacional, devido à forma com que ele dançou com os meus sapatos. Eu gostaria de relembrar esse momento. Ele é muito generoso, né? Falou que eu dancei com o sapato. Na verdade, ele é um cara extremamente carismático, o pessoal gosta muito do Gabriel. E eu tive a oportunidade de estar ao lado dele ali, calçando o sapato. E tudo foi uma soma, assim, de nós estarmos juntos ali caminhando, eu estar com aquele sapato. Qual é o momento certo para já começar a pensar nesse reforço de equipe, porque sabe que vai vir uma demanda maior aí no mês de dezembro, para que não passe por esses perrengues, vamos chamar assim, no mês de dezembro, e consiga ter um alinhamento, um treinamento bom para essa pessoa estar alinhada quando chegar o momento certo? Eu vejo que um período saudável para você conseguir trabalhar pelo menos o onboarding de um novo colaborador dentro da empresa seria um período de 3 meses, cara. Certo. 3 meses eu vejo que é um bom período para que você consiga filtrar e ver se faz sentido ou não. Eu não gosto de trabalhar, cara, no meu limite de capacidade. Então vamos supor que você precisa de um colaborador. Certo. Você vai testar esse cara durante 3 meses, você pode ser surpreendido. No final do 2º mês ele pode não ser quem você imaginou que ele era e tu tem que tirar ele de operação. E aí, o que aconteceu? Você não tem uma carta na manga. Né? Exatamente. Então, o que eu gosto de fazer, dentro desse planejamento, eu e o Thiago, nós colocamos normalmente 1, 2 pessoas a mais do que a gente precisa. Nós fazemos esse período de teste, esse onboarding, esse treinamento com essas pessoas. Nós elencamos, se precisar realmente só de essa pessoa, mas nós já temos 2 engatilhados. Essas pessoas receberam um treinamento que mesmo que ela não entre na empresa, ela consegue ser, cara, um superstar no mercado se ele precisar fazer outro treinamento, sabe? Então eu não gosto de trabalhar com se eu perder aquilo, eu me lasquei. Eu não tinha paz no período quando a gente começou a empreender. Hoje a gente tem aproximadamente ali 80 pessoas em operação, diretamente ligados, indiretamente ligados a gente tem muito mais. Mas eu não conseguia ter paz quando eu pensava, se eu perder essa pessoa, acabou a minha área de design. Se eu perder essa pessoa, acabou minha área de, sei lá, de tráfego. Isso não me dava paz. E eu pude perceber que o melhor remédio para a sua operação
é você não depender de pessoas específicas que elas podem impactar grandiosamente sua operação. Então sempre tenha pessoas a mais, pessoas boas, tenha gosto em treinar, em formar para dentro da sua empresa, porque o que vai levar a tua empresa para frente não é você, são as boas pessoas que compõem a sua empresa. Eu vejo que um grande risco, até complementando aí os pontos do Thiago, é a capacidade de entrega das empresas. Se a gente colocar a famosa teoria de oferta e demanda na mesa, nós, até mesmo comunidade, nós temos vários clientes que eles não conseguem entregar o quanto é demandado deles, eles não possuem oferta para aquilo. Às vezes você tem um produto e você subestima o seu produto, começa a fazer um trabalho, quando você roda você fala, meu Deus, cara, tem muita gente querendo. Eu tenho muito cliente que fala que é o meu teto. Eu não passo daqui, eu não quero vender mais do que isso porque eu não vou conseguir entregar. Voltamos novamente para o planejamento, né? Mas eu vejo que eu como marca, se eu tenho demanda, eu preciso pensar numa forma de ter a oferta, de como que eu consigo ofertar. Até mesmo conversando com o Gabi ali anteriormente, ele falou, a galera tá todo vapor produzindo exatamente para conseguir entregar a demanda, né? Do final de ano e a demanda ali do começo do ano. Até mesmo para Natal e etc, o final do ano é carregado. Temos aí Black Friday, temos o próprio Natal, temos N situações aí rolando no mercado. Então, eu olho sempre esses dois termos, oferta e demanda. O risco de não entregar, para mim, é o pior risco, porque você tem gente acreditando em você, querendo te consumir, querendo, cara, te adotar como, vamos colocar Rafael aqui em pauta, querendo colocar Rafael no corpo, sentir a marca, adotar a marca, porra, eu não consigo entregar. Essa deve ser a pior dor, eu tenho certeza que uma marca pode sentir, sabe? É porque você gera um desejo e ao mesmo tempo você gera uma frustração. Exatamente. Porque o cliente teve a experiência de procurar você em algum meio digital ou até mesmo fisicamente ali. Às vezes não tinha o produto para atender, mas a gente se comprometeu a te entregar. Exato. E você está na expectativa por uma data específica, principalmente agora no Natal, que temos várias, né? O que tem de data e de comemoração em dezembro não tá escrito. A gente tem que dobrar os dias para dar conta de todas as confraternizações, as festas de despedida, enfim.